Fala pessoal, aqui é o professor Franz Isotom, professor de Química, e eu tenho hoje uma aula aqui envolvendo o quê, galera? Envolvendo a parte estrutural do nosso átomo, certo? Você então vê aulas de modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, mas chega um momento que você tem que parar e estudar a estrutura do teu átomo, para poder entender muita coisa posterior. Muita matéria depende desse início, pessoal, né? O início bem consciente, a base bem formada, porque a tua dificuldade é em algo mais complexo, e você não percebe que é lá atrás que está o problema. Então a gente tem que curar isso muito bem aqui, deixar bem tranquilo e dar novos passos. E o momento agora é de falar de propriedades atômicas, tá? Isso é propriedades que o nosso átomo tem. Porque a gente vai chegar numa aula de propriedades interatômicas, propriedades entre átomos, ok? Algumas semelhanças que existem entre eles, mas o momento é de falar de propriedades do nosso átomo. O que, por exemplo, França? Vem cá, vou te mostrar, tá? Sem problema nenhum. Olha só. Primeiro, o nosso átomo, pessoal, ele tem algumas regiões, ele tem algumas partículas nessas regiões, que são chamadas de partículas fundamentais. Partículas fundamentais. Quem são elas? Quais são elas, tá? Vou te mostrando aqui, ó. Bom, a estrutura básica da matéria, pessoal, eu posso colocar aqui nesse meu exemplo. Temos nosso átomo, legal, né, que passou por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né, e aí chega aqui para falar do quê? Por exemplo, temos a eletrosfera, tá? Essa região, então, eletrosfera. O nome é autoexplicativo, né? É uma esfera que vai abrigar os elétrons. Lembrando que os elétrons são partículas, tá? Descobertas por Thomson. Lembra? Ele chamou de raio catódico, depois evoluiu lá para elétron, então. Maravilha, legal, tá? Então temos a eletrosfera. E ali tem os elétrons. É bom você lembrar também, pessoal, que a eletrosfera é responsável pelo tamanho do nosso átomo. Tá? O tamanho do núcleo ele é desprezível, tá? A minha animação aqui não tem nada a ver com a realidade na questão de proporções. É que fica bem pouco didático, né? Colocar aqui os tamanhos reais, beleza? Né? Ou pelo menos proporções reais, né? O núcleo do átomo ele é muito pequeno. De 10 a 100 mil vezes menor que o átomo. Então, pessoal, um pouquinho mais de prótons, um pouquinho mais de nêutrons, tá? Nós não consideramos, ok, o tamanho, o novo tamanho, então, ali do núcleo. Não. O tamanho do núcleo é desprezível. Quem decide o tamanho, então, ali do nosso átomo, pessoal, é a eletrosfera. Mais tarde, quando eu falar de raio atômico, vamos focar a eletrosfera. Então o núcleo importa? Muito, demais. Essa área nuclear aqui, pessoal, essa região densa, ela abriga duas partículas, prótons e nêutrons. Prótons descobertos por Rutherford, ok? Ernest Rutherford, uma partícula positiva. E os nêutrons descobertos por James Chadwick, lá em 1932, ok? Né? Então dá esse salto no tempo ali. Elétrons, então, pessoal, descobertos por Thomson, prótons Rutherford e nêutrons James Chadwick. Legal? Maravilha? Bom, o elétron tem massa desprezível, né? O elétron tem massa desprezível. Ele tem, não caia nessa. Quando uma questão falar, o elétron não possui massa, galera, não aceite. Ele possui, mas ela é desprezível. Ótimo, tá? O próton e o nêutron, eles têm massas consideráveis. Onde é que eu quero chegar? Quem tem massa, então aqui, pessoal, a região que tem massa é o núcleo. A região do átomo responsável pela massa do átomo é a região nuclear. Pegou essa então? Eletrosfera, ela define o tamanho, né, o volume do nosso átomo. E o núcleo, ele vai definir a massa que meu átomo tem. Maravilha. Tanto que, pessoal, tá? A gente pode tabelar isso aí e falar um pouquinho disso, né? A carga real das partículas aqui é dada em Coulomb. Beleza? Não é muito momento para você sair decorando, tá? Mas então elétron e próton apresentam ali uma carga real que é dada em Coulomb, né? 1,6 vezes 10 dá menos 19 Coulomb. É a carga, ok, de cada elétron e cada próton, né? Um negativo, outro positivo. A massa, pessoal, a massa das partículas, a gente pode falar que a massa é relativa ou real. A massa relativa é assim, um próton ele conta como uma unidade. Um próton é uma unidade. Um nêutron é também uma unidade, perfeito? E um elétron, ele é 1836 vezes mais leve que essas partículas. Por isso que a massa é desprezível, tá? As massas reais são dadas em gramas, mas todos esses valores reais, tanto de carga quanto de massa, eu não acho, eu tenho certeza, pessoal, você não precisa decorar. Daqui a pouco a gente consegue calcular. Vai chegar um momento que eu vou te mostrar como calcular isso aí, então tá tudo bem, tá? Fica tranquilo, tá tudo bem.
Muito bem, pessoal, então temos duas regiões, temos as partículas, relembrei quem descobriu cada partícula ali, quem tem massa, quem não tem, né? Na verdade tem, mas é desprezível, quem tem carga, quem não tem, na verdade tem, mas é nula. Então tá tudo em casa, tudo em casa. Seguindo a vida aqui, pessoal, nós temos, por exemplo, uma informação importante que é o número atômico. Mas o que é o número atômico? O número atômico, ele é sempre igual. Ele é sempre igual ao número de prótons, pessoal. Eternamente. O número atômico, ok? É o número que identifica o meu elemento, tá? Ok? E ele é sempre igual ao número de prótons. E quem decide as características do meu elemento, né, dos meus átomos, ok? Vai ser o número de prótons. Ó, então o número atômico é a identidade, cara, é o RG, na verdade, ali, né, do nosso átomo. E ele vai determinar as propriedades químicas que meu átomo tem. O carbono é o carbono porque tem 6 prótons. Né? O hélio é o hélio porque tem 2 prótons. O urânio é o urânio porque tem 92 prótons. Não porque a massa é tanto, porque a massa é tanto. Não, não. Não. Ali para Dalton, você viu na aula de modelos atômicos de Dalton e Thomson, se acreditava muito, né, que as propriedades do nosso elemento vinham da massa. Mas na verdade não, pessoal, tá? E depois isso vai ser provado. Enfim, as propriedades estão linkadas ao número de prótons, né? Ao número atômico. E funciona assim, né? Bem simples. Olha só, se o meu átomo ele apresenta 2 prótons, então o número atômico dele é 2. Simples, dessa maneira. Como eu te falei, eles são sempre iguais. Então esse é o hélio e ele é o hélio não porque a massa dele é 4. Não, é porque ele apresenta 2 prótons. Francis, tem algum outro elemento que tem 2 prótons igual ao hélio? Não. Não, não. Quem apresentar 2 prótons é o hélio, quem apresentar 6 é o carbono e daí por diante. Pegou legal? Ótimo. Tá? Bem seguro, né? Bem seguro. Mais uma coisa que eu quero te mostrar aqui, tá? Existe o número de massa. Uma informação importantíssima. Número de massa. Não é igual a massa atômica, tá? Número de massa é uma informação, massa atômica é outra informação. O momento é de falar do número de massa simbolizado pela letrinha A, tá? Esse é um número sempre inteiro e adimensional, tá? Inteiro e adimensional, tá? Isso é, ele não apresenta unidade, né? Da onde ele vem? Vocês lembram quais são as partículas que têm massa considerável no átomo? Elétron, massa desprezível. Próton, nêutron. Então quer dizer que o número de massa, pessoal, ele vai ser aqui a soma dos prótons e os nêutrons. Pronto, com isso eu consigo o número de massa. Por que ele é sempre um número inteiro? Porque não existe 0,7 próton, 0,9 nêutron, né, 1,2 próton, não existe. Tá? Existe 1 próton, 10 prótons, 11 nêutrons, 25 nêutrons, só números inteiros. Você vai somar números inteiros e ter um número inteiro. Tá? Francis, mas eu vou na tabela periódica e lá eu vejo um número quebrado, um número com vírgula. Mas aí, pessoal, é porque essa informação, ela foi, na verdade, alterada, tá? Quando eu vou na tabela periódica, eu tenho uma massa ponderada, que eu vou mais tarde explicar numa aula específica. Então não te preocupa agora, a preocupação agora é que número de massa é próton mais nêutron. Tá? E esse número não tem unidade, né? O número de massa do cálcio é 40. Francis, 40 é o quê? 40. Tá? Do carbono é 12. 12 o quê? 12. Não tem unidade, belezinha? Funciona bem, né, de modo bem simples, a massa está concentrada então aqui no núcleo, que são, né, as partículas que têm massa considerável estão aqui, e por exemplo, esse figura, ele tem 2 prótons, ele apresenta 2 nêutrons, então o número de massa é igual, não é aproximadamente, é igual a 4. Legal? Pegou? Quando eu for falar de massa atômica em uma outra aula, aí eu comparo as duas coisas e tu vai entender bem a diferença entre as informações. Legal, 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 pessoal. Então temos aí, né, um átomo estruturado com núcleo, eletrosfera, né? No núcleo eu tenho a massa, então, ali, né, concentrada, e a eletrosfera é responsável pelo volume, pelo tamanho do meu átomo. Pegou isso, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora é legal, pessoal, a gente trabalhar com uma determinação, praticar, tá? Lidar com uma determinação de partículas. Como assim, Francis? Vou te mostrar. Vou pegar aqui um átomo do elemento carbono. Tá? Peguei um átomo, então, ali do elemento carbono. O carbono, então, que apresenta aqui, ó, no cantinho esquerdo, 6, no cantinho direito, 8, tá? E eu vou querer encontrar algumas informações, então, ali, pessoal, olha só, uma série de informações. Número de prótons, elétrons, número atômico, nêutrons e massa, né? Número de massa. Cada informação numérica, pessoal, tem um local para estar. Tá? Então, quando você olha para um símbolo desse, fora da tabela periódica, o local que cada informação numérica está, não está por acaso. Significa algo importante para a gente. Beleza? Então, existe um padrão na hora de você colocar as informações numéricas ou da questão colocar.
Canto esquerdo embaixo, pessoal, esse número aqui, ele vai ser o ZEP. Marca aí, ZEP, tá? Número atômico, elétrons e prótons, tá? Então aqui você vai ter o ZEP, né? Canto esquerdo embaixo, ZEP, número atômico, elétrons e prótons. Então o carbono apresenta 6 prótons, 6 elétrons, tá? E se ele tem 6 prótons, o seu número atômico é 6, tá? Isso não pode mudar, né? Não pode mudar, tá? Ele é um átomo, ele é uma partícula eletricamente neutra, porque ele tem um número de cargas positivas igual de cargas negativas. Muito bem, tá? Canto direito embaixo, eu tenho um número de nêutrons, tá? Ó, local dos nêutrons, canto direito embaixo, pessoal. Padrão. É um padrão. Você já viu essas placas de caminhões que carregam produtos químicos, pessoal? Tem ali uma certa numeração que é um padrão. Cada número num certo local indica uma coisa, e aqui não é diferente, aqui é até mais fácil, né? Então, nêutrons, 8 nêutrons. E o número de massa? Você pega prótons mais nêutrons, tá? E somos 2. Simples assim. 6 prótons mais 8 nêutrons. Eu vou ter então aqui, pessoal, o número de massa igual a 14. Olha que fácil. Prótons mais nêutrons, a massa vem a ser 14. Beleza? Bom, ó, então a gente dissecou, né, aqui o átomo do elemento químico carbono. Beleza? Muito bem, pega mais um, praticar, deixar isso bem tranquilo, bem natural, né? Bem à vontade, bem natural. Tá aqui o enxofre, eu vou querer encontrar, pessoal, também essas 5 informações. Vamos lá. Número de prótons, Francis, não veio, eu não tenho. Tudo bem. No anterior, faltou a massa e a gente encontrou. Agora está faltando o número de prótons e a gente vai encontrar. Se próton mais nêutron somados, eles me dão a massa, pessoal, então se eu pegar a massa e subtrair o número de nêutrons, eu vou encontrar os prótons. Simples assim, fácil assim. Então é massa menos ali o número de nêutrons. Isso é 33 menos 17, que eu vou encontrar 16. Simples dessa maneira, tá? Então ali eu vou ter 16. Peraí, mas ele é uma partícula neutra, então quer dizer que se ele tem 16 prótons, ele também tem 16 elétrons, e o número atômico dele é 16. O ZEP, não é isso? O ZEP. Canto esquerdo embaixo, pessoal, então você vai ter ali, né, um trio de informações que vem a ser, então, tá, igual, perfeito? Muito bem, nêutrons, eu acabei dando spoiler, né, pessoal, ó, canto direito embaixo, então eu tenho aqui 17 nêutrons, pegou, né, o local dele é esse, e número de massa, tá lá, ó, é o valor que eu coloco sobre o símbolo, tá? Fora da tabela periódica, pessoal, existe esse padrão, número de massa, ele vai sobre o símbolo do meu elemento, então eu vou ter ali massa 33. Não é aproximadamente, é exatamente 33. O que, Francis? 33 é adimensional. Viu? Faltou a massa? Eu me virei. Faltou o número de prótons? Eu me virei, tá? E agora? Agora tá faltando os nêutrons, mas a gente consegue se virar com certeza. Vamos lá, tá? Número de prótons, canto esquerdo embaixo, tá? E vai virar uma coisa muito natural para você fazer isso, né? Então, ó, 12 prótons. Elétron, galera, tá? Como aqui é um átomo, uma partícula eletricamente neutra, então você vai ter 12 elétrons, né? O cara não perdeu o elétron nem ganhou, e quando isso acontecer a gente vai falar disso, tá? Não esquenta. Muito bem. Número atômico sempre igual ao de prótons, então 12 também. Fechou? Maravilhoso, né? Nêutrons, pessoal, nêutrons eu não tenho, não ganhei, né? Aqui eu não ganhei a massa, me virei. Não ganhei prótons, me virei. Não ganhei nêutrons, tudo bem. Se próton mais nêutron me dá a massa, então massa menos próton, eu tenho nêutrons. 12 nêutrons, tá? E o número de massa eu acabei falando, é aquele número que eu coloco em cima ali do símbolo do meu elemento, e que vai ser igual a 24. Perfeito? Pessoal? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque se você tiver que ir na tabela periódica pegar alguma informação, tá, de algum elemento químico, não existe um padrão. Na tabela, olha só, na tabela não existe um padrão. Tá? Francis, mas então, quando eu chegar na tabela periódica, como é que eu sei me virar? Escuta o que eu vou te falar. Na tabela, você vai lá no quadradinho de um elemento químico e lá vão ter 2 valores. No quadradinho, 2 valores, tá? Do lado, em cima, embaixo, pessoal, 2 valores. Anota aí, o maior é a massa. Dos 2 valores, o maior é a massa. Pode procurar, por exemplo, ali, né, o cloro, tá? Esteja onde estiver, você vai ter o número 17 e o 35,5, tá? Não importa aonde ele, 17 é menor, então ele é o número de prótons, 35,5 é maior. Então, no caso, esse ali vem a ser a massa,
tá? Na tabela tem números quebrados, né? Pegou? Legal? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Tá? São átomos, né? São átomos, são estruturas eletricamente neutras. O que pode acontecer é o nosso átomo perder ou ganhar, tá? Perder ou ganhar elétron. Ele pode perder ou ganhar elétron. Aí eu não chamo mais de átomo. Essa minha espécie química, essa minha partícula, eu chamo de íon. Legal? Aí eu chamo de íon. Íon é uma espécie que andou perdendo ou ganhando elétrons. Vem comigo. Cátion é aquele íon, ok, que andou perdendo elétron. A gente pode falar em outras palavras que ele oxidou, tá? Isso a gente vai usar em outras matérias. Já é legal saber, né? A gente fala assim, o ferro enferrujou. Tudo bem. O cobre enferrujou. Errado. Oxidou, perdeu elétron, né? É mais bonitinho, é mais correto. Pessoal, então o cátion é aquele íon que vai perder elétrons, ok? Tá, mas como é que eu vou saber, Francis? Quando você pegar o símbolo do cara, tá? E tiver carguinha positiva aqui, ó, carguinha positiva, você vai ter um cara perdendo elétron. Perfeito? Então ele vai ter carga positiva, esse figura, então ele perdeu elétron. Isso é, ele oxidou. Muito bem. Ânion é o nome daquela espécie química que ganhou elétrons, né? Ganhou, isso é, reduziu. E eu vou saber disso, pessoal, porque você vai ter uma carguinha negativa sobre o símbolo. Uma ou mais, né? Uma ou mais. Então, cátions e ânions são íons, né? Íon é o nome geral. Cátion para quem perde, ânion para quem ganha, perfeito? Quem perdeu elétron, então aí o cara, né? Tu pode falar, olha, ele oxidou. Quem ganhou elétron, esse figura reduziu. Então você pode fazer dessa maneira que tá tudo bem, tudo certo, tranquilão. Tá, Franz, mas como é que eu trabalho com isso? Bom, vamos determinar. Vamos lá. De novo carbono, Franz? Carbono, mas agora é o carbono mais 4. O que aconteceu com esse cara, pessoal? Carbono mais 4. Ele, ó, positivo, ele perdeu. Perdeu quantos? Perdeu 4 elétrons. Então, carbono mais 4 é aquele carbono que perdeu 4 elétrons. E eu vou na mesma vibe, pessoal, com vocês determinar aqui as partículas. Próton, pô, canto esquerdo embaixo, 6 prótons. Elétron, é hora de parar e pensar. Ele tinha 6 elétrons, até foi o exemplo que eu usei antes, ele tinha 6 elétrons, mas ele perdeu 4, tá? Olha só, anota aí, ele é chamado de cátion tetravalente, certo? Cátion porque perdeu elétron, tetra porque perdeu 4. Cátion tetravalente. Né? Um time não é tetracampeão quando ganha 4 vezes um campeonato. Então o nosso carinha aqui também é tetra, pessoal, mas ele é tetravalente porque ele perdeu então ali 4 elétrons. Isso é, ele tem 2. E o resto? O resto não muda nada. O número atômico, pessoal, é sempre igual ao de prótons, né? Nêutrons, o cara já tinha 8. E a massa não sofre nenhuma alteração. Sabe por quê? Porque elétron perdido ou recebido tem massa desprezível. Tá? Tem massa desprezível. Então a massa continua sendo aqui 14. 6 mais 8, 14. Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem. Enxofre, mas eu já fiz antes um exemplo de enxofre, né? Pois é, mas agora, olha só, é o nosso íon sulfeto aqui, né? Enxofre com carguinha -2. O nome dele, tá? Ele é um ânion bivalente, tá? Ele é um ânion bivalente. Então ele vem a ser uma partícula que ganhou 2 elétrons. Show? Ele ganhou 2 elétrons. Você só vai fazer uma modificação no número de elétrons e nada mais, tá? Tá, aqui as informações que eu preciso, maravilha. Vamos lá. Prótons, Francis não tem, mas lembra? Antes a gente determinou. 33 menos 17, eu vou ter então ali 16. E é agora que vem a modificação. Ele é um ânion bivalente, né? Ele ganhou 2 elétrons, então ele foi para 18, ok? Então o destaque está aqui, ó, ele foi para 18 elétrons. Show! Número atômico é sempre igual ao de prótons, então não tem modificação. Nêutrons, eu já tinha, canto direito embaixo, 17. E o número de massa, 33, tá prontinho pra gente, dessa vez eu ganhei. Tá, né? O elétron recebido não causa modificação na massa, continua tudo igual. Então perceba, pessoal, que para os exemplos anteriores, a gente está modificando apenas os elétrons, em função de perda e ganho. Pronto, falamos de um cátion tetravalente, agora de um ânion bivalente. O magnésio, pessoal, aqui agora ele é um magnésio mais 2. Ele se transformou num íon, né? Ele é um cátion bivalente, concorda? Ele vem a ser um cátion bivalente, porque ele vai perder 2 elétrons, mas não muda nada, né? Mas não muda nada. Vamos lá, vamos falar desse cara então aqui, né? Número de prótons, ó, canto esquerdo embaixo, 12. Eu ia colocar 12 elétrons, mas ele andou perdendo 2. Se ele perdeu 2, pessoal, 10.
né? Certo? Justíssimo, 10 elétrons, tá? Esse figura, então, vai ter número atômico 12, porque é sempre igual ao de prótons. Nêutron, então, eu não ganhei, mas eu me virei, porque é 24 menos 12. Você vai ter, então, ali 12. E massa era e é 24, não tem alteração. Então, essa outra tela, né, que eu falei agora aqui dela para vocês, ela teve a modificação no número de elétrons, tá? Então, eles são íons, porque eles apresentam um número de prótons e elétrons diferentes. Não por perder próton ou ganhar próton, não é por isso, pessoal, é por perder ou ganhar elétron, certo? Aí sim, aí sim. Maravilha, maravilha. Que tal praticar um pouquinho, galera, fazer uma questão, aplicar o que você aprendeu para deixar isso mais sossegado, né? Temos uma questãozinha somatória. Legal, legal aqui. Ela fala o seguinte: com relação à estrutura dos átomos e suas partículas, tá, elementares, assinale o que for correto. Então o que está certo aqui? Quando um átomo no estado fundamental, pessoal, tá? É uma linguagem que se tem aqui, fundamental ou ativado, tá? Existe o estado fundamental e existe o estado ativado, tá? Não são coisas iguais, são coisas opostas ali. Estado fundamental é o estado original do meu elemento, tá? Ok? Ele não pegou nenhum elétron e jogou para lugares mais externos, ok? Tá? Então é a forma normal, né, original do meu elemento, então, tá? Quando um átomo no estado fundamental recebe elétrons, ok? A sua carga e o seu número de massa variam. A sua carga varia. Se ele ganhar elétron, ele fica o quê? Mais carregado negativamente, não é verdade? Vai ter mais elétron do que próton, mas a massa não varia. Ô Francis, mas olha só, mesmo leve ele tem massa. Eu sei, mas ela é desprezível. Então a afirmativa, pessoal, tá metade certa, metade errada. Óbvio, né? Não marcar. Quando um átomo no estado fundamental perde elétrons, sua carga elétrica muda. Muda, mas a sua carga nuclear permanece a mesma. O que é carga nuclear? Quem tem carga e está no núcleo? Pensa aí. Quem está no núcleo é o próton e nêutron, né? Quem está no núcleo é próton e nêutron. Mas dos dois, quem tem carga? O próton. Então vamos ler de novo dessa maneira. Quando um átomo no estado fundamental perde elétrons, vira um cátion, tá? Sua carga elétrica muda, né? Fica positiva. Mas sua carga mais o número de prótons, ok, permanece o mesmo. Exatamente, tá? O número de prótons permanece o mesmo. Perfeito. Se um íon negativo tem carga menos 2 é 18 elétrons, tá? Olha só, temos um íon negativo. Alguns até já recordam, né, de quem a gente falou antes ali. Ele tem carga menos 2, ele ganhou 2 elétrons e assim está com 18. O número atômico desse respectivo átomo no estado fundamental é 16. Pessoal, porque olha só, se eu pegar, por exemplo, e retirar os 2 elétrons que ele ganhou, ele não volta a 16? Tira os elétrons que ele ganhou. Menos 2 ganhei 2 e fiquei com 18. Tá? Então quer dizer que, tá? Se por acaso eu chegar aqui, né, e tirar os elétrons que ele ganhou, ele volta a 16, que é o seu número original de elétrons, que me leva a saber qual é o número de prótons, 16. Né? Então o número atômico do respectivo átomo no estado fundamental, ele é 16. Feito? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, estamos aí acumulando algumas certas, né? A 2 e a 4, a 0,8, o sódio, tá? De massa 23 e número atômico 11, apresenta 11 prótons e 23 nêutrons. Não. Ele apresenta 11 prótons e se a massa é 23, pessoal, ele vai ter 12 nêutrons, tá? É que passa batido, você olha, 23, yeah, né? Não, tem que ir com calma ali, pessoal, porque o número pode estar certo, mas não está se referindo à coisa certa. As 3 formas isotópicas do hidrogênio possuem em comum o mesmo número de nêutrons. Bom, pessoal, isotópico vem de isótopo. E isótopo é quem apresenta o mesmo número de prótons, né? Há uma aula específica para falar de isótopos, isóbaros, isótons. E quem é isótopo apresenta o mesmo número de prótons. E eu vou dar um spoiler ótimo aqui, tá? Porque isótopo tem o P na palavra, tá? Isótopo, tem um P para te lembrar que é o mesmo número de próton. O Pzinho é para te lembrar de próton, não de nêutron, tá? Pessoal, então nós acumulamos ali, né, como corretas a 2 e a 4. Perfeito, tá? Então a 0,1 errada porque, pô, falou que, né, a massa muda quando o cara perde ou ganha elétron, né? Aqui falou em receber, mas perder ou ganhar, a massa do cara não vai mudar não, né? Afirmativa 2 e 4 corretas. A 0,8, por exemplo, ela quis me enganar usando o 23 como número de nêutrons. Não, 12 nêutrons.
E a 16, que talvez você sentiu um pouquinho uma palavra diferente, que são os isótopos, né? Então aqui no caso você tem o quê? Mesmo número de prótons e não de nêutrons. Bom, galera, então eu te dei uma base legal da estrutura atômica e agora é praticar. Né? Não há, na verdade, um ganho de naturalidade com a matéria sem você praticar esse assunto e os outros que estão por vir. Então, pessoal, boas aulas, bons exercícios, ok? E ó, até a próxima. Tchau, tchau.